Espero que esse retiro seja um tempo de renovação e reafirmação para vocês da jornada espiritual que vocês estão empreendendo. Nós estamos nos encontrando em tempos difíceis, é claro, mas podemos também ver esses tempos estranhamente nos unem um pouco mais. Tem uma separação, o distanciamento social, o medo de se encontrar em grupos, do contágio. Mas se nós pudermos abordar as restrições de uma maneira compassiva para com os outros, vendo isso como um cuidado com os outros e também conosco mesmos, nós podemos encontrar algumas graças especiais e benefícios. Aqui em Bonnevo, nós temos um lockdown muito forte agora, especialmente porque 3 dos nossos residentes aqui da comunidade testaram positivo. Por sorte, eles não estão sofrendo, eles estão sintomas muito leves, mas o resto de nós precisamos ficar reclusos em isolamento. Nós meditamos juntos à mesma hora todos os dias, mas online. Só que é um mundo diferente, é uma forma diferente de existência. E como nós temos essa estrutura, temos uma estrutura para o nosso dia, temos uma conexão muito forte, um nível de meditação conjunta muito forte, acho que nós conseguimos passar por isso até agora muito bem. E também, todos nós, nenhum de nós está feliz com isso, a gente quer que isso termine logo, mas nós também sentimos que há benefícios e graças que vêm a nós. É uma das coisas misteriosas sobre as doenças, qualquer caso de dificuldade ou regressão na nossa vida, a gente sofre ansiedade, sofrimento, mas quase sempre isso nos traz muito depressa um sentido de nova possibilidade, de uma graça, de um novo horizonte. Então, eu espero que as discussões de vocês hoje tenham sido encorajadoras uns com os outros e que vocês tenham conseguido sentir essa conexão. A coisa mais importante é que quando a gente enfrenta o sofrimento, é descobrir um significado. É claro, a gente quer reduzir ou eliminar o sofrimento, se for possível. Tem tipos diferentes de sofrimento, como eu disse antes, sofrimento físico ou sofrimento mental ou emocional, dor mental ou dor emocional. Mas eu acho que nós podemos lidar com o sofrimento, tanto no nível físico quanto no nível mental, se nós conseguirmos encontrar significado nele. E o significado não é só uma coisa que a gente constrói na nossa cabeça, não uma resposta, uma explicação, ou uma superficialidade, uma resposta fácil. Essas coisas não funcionam. Desculpem, o vídeo de Don Lawrence congelou aqui. Mas é como nós sofremos. Que é uma fonte, a maneira como nós sofremos pode ser uma fonte especial de consolação para nós. Eu espero que vocês tenham conseguido compartilhar de uma forma especial durante esse retiro, aqueles que acabaram de chegar, que são novos na meditação ou na comunidade, que vocês tenham sido bem recebidos e se sintam parte dessa família. O tema desse retiro é Cristo, o curador. Cristo como o médico divino. E hoje nós estávamos discutindo como essa compreensão do Cristo é formada e se desenvolve
desde o início da nossa tradição de fé cristã. Às vezes nós subordinamos isso tudo, essa compreensão, com a imagem de Cristo como um juiz, alguém de quem a gente vai ter medo, porque ele vai nos julgar no último dia, nos mandar para a direita ou para a esquerda. Mas os primeiros cristãos apresentavam uma imagem, uma compreensão de Cristo muito diferente do Evangelho. Nós precisamos recuperar a abordagem contemplativa da Escritura e daquilo que nós talvez tenhamos aprendido na nossa infância sobre Jesus, a tradição bíblica. Precisamos desenvolver uma atitude contemplativa se quisermos corrigir essas aberrações ou esses erros de interpretação de Jesus e da imagem do próprio Deus. Temos jovens que vieram nos visitar de Montreal. Alguns ficaram por 2 semanas, outros por mais tempo aqui em Bonneau. E eu notei conversas com esses jovens, muitos deles vieram da América do Norte ou da Europa. Elas não tinham nenhuma formação em nenhum tipo de tradição espiritual. Algumas cresceram num lar cristão, mas de uma maneira muito superficial, e muitos deles se afastaram ou até rejeitaram, se afastaram da fé cristã, ou da vida cristã, ou rejeitaram. E normalmente é um problema com a instituição e com aquilo que eles veem na mídia, mas também acho que às vezes eles experimentam algumas coisas quando vão ao culto na igreja, pode assustá-los. Mas aqueles que vêm aqui estão numa busca real, sincera e autêntica, numa busca de Jesus, de Deus, da existência de Deus. E às vezes me surpreende, por que eles estão aqui? Quando eles têm essas perguntas radicais, e a resposta é: eu espero que eles se sintam no lugar seguro em que eles podem fazer essas perguntas para a gente que vai ouvi-los. Eles não têm que fingir que acreditam, ou não tenham medo de ser rejeitados se fizer essas perguntas. Mas eu acho que a principal razão é a própria meditação. Eles entendem que, se for possível aprender a meditar e desenvolver a disciplina da meditação enquanto eles estão aqui conosco, então eles terão uma maneira direta, não mediada, como eu disse, mas uma maneira direta de experimentar a presença de Deus no coração delas. Não importa como elas chamem, como essas pessoas chamem a Deus nesse momento. E com o crescimento e o desenvolvimento dessa experiência, eles vão querer nomeá-la, eles vão querer estar mais familiarizados com ela e vão perguntar: o que quer dizer? Qual é a minha conexão com tudo isso? Então, eu acho que se eles aprendem a acreditar dentro de uma comunidade cristã, essas questões surgem quando a conexão ainda está lá. E aí, eu acredito que a transmissão da fé pode acontecer, o Espírito Santo pode trabalhar. É claro que isso pertence a eles, né? É uma decisão deles, não ao Espírito Santo, como eles vão dar o nome a essa experiência. Mas todo o contexto pode ajudar. Me parece que hoje em dia há diferentes maneiras como as pessoas conseguem chegar à pessoa de Jesus e o significado de Jesus. Em primeiro lugar, podemos nos aproximar dele simplesmente como uma inspiração de uma figura histórica. Ele é um grande mestre da humanidade. Todo mundo concorda com isso, eu acho. Concorda com isso. O Dalai Lama,
muçulmanos falam dele como um grande profeta, o Dalai Lama fala dele como uma pessoa livre e realizada, ele tem esse ensinamento sobre a não violência e que torna Jesus uma figura universal de sabedoria e uma ideia. Mas isso não é suficiente. Esse é o primeiro estágio da compreensão e da sua importância e da sua verdadeira natureza. Segundo lugar, o segundo estágio é sentir essa pessoa como, de alguma forma, estando em conexão pessoal conosco. Talvez nós não consigamos explicar isso, pode ser só um sentido de presença e familiaridade e confiança que começa a crescer numa pessoa à medida que a sua fé se desenvolve, mas sem nem saber exatamente, mas elas têm um sentido de que essa conexão com Jesus é a causa de algum tipo de cura ou de bem-estar ou alguma esperança que elas não tinham antes. Esse é o segundo estágio. O terceiro estágio talvez seja aconteça quando essa influência de Jesus se torna universal e ela transcende fronteiras. E em Cristo todos os diferentes tipos de seres humanos, judeus, gregos, homens ou mulheres, escravos ou livres, como diz São Paulo, com suas diferenças intelectuais, sociais ou religiosas, ou até diferenças de gênero, não importa. Em Cristo, essa frase misteriosa, essa expressão misteriosa, em Cristo podemos experimentar a união, a unidade entre tudo. E essa é uma das influências mais poderosas da compreensão de Jesus dentro de nós, é nos dar conta de que eu tenho essa conexão com Ele. Misteriosa, difícil de descrever. No entanto, também consigo sentir uma unidade, uma conexão com outras pessoas. Não importa se elas sigam o presidente Trump ou o presidente eleito Biden. Não importa se elas apoiam o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente, como é o nome dele mesmo? Não me lembro. Lula. Essas são palavras muito duras e poderosas e elas imediatamente dividem um grupo ou uma sala. Ou você está nesse lado ou você está do outro. E essas divisões criam violência e uma perturbação terrível das organizações humanas e da sociedade humana. E se houvesse uma maneira, um caminho, um meio pelo qual nós pudéssemos nos encontrar e que fôssemos não importando o fato de somos apoiadores de Bolsonaro ou Lula, ou de Biden ou Trump, católicos ou Igreja Universal. Se não há lugar onde possamos nos encontrar em unidade, então não temos esperança. Mas se há um lugar onde podemos nos encontrar na unidade, então nós devemos reverenciar esse local e desenvolvê-lo dentro de nós e compartilhá-lo com outros. É por isso que eu disse antes, hoje, que todos somos contemplativos. Estamos aqui porque temos algum interesse, mais do que o interesse, acho que mais do que isso, eu espero, na vida contemplativa e na dimensão contemplativa da fé. E se
é assim mesmo? Se as coisas são exatamente assim, então eu, você, juntos e todos os contemplativos do mundo todo, de todas as tradições, temos o trabalho mais importante para fazer, de mostrar, provar, ilustrar que esse ponto de unidade existe de verdade. Como eu disse, se não existir, estamos numa situação muito infeliz. Talvez numa fragmentação e divisão que vai nos levar ao desastre. A crise da Covid veio numa época em que nós não a esperávamos, mas esperávamos alguma coisa. Nós todos achávamos que alguma coisa estava se formando, que a gente estava chegando a um ponto de descontrole, uma crise aconteceria, um ponto de virada. E veio assim para nós, sendo a Covid. E é uma oportunidade preciosa essa doença do corpo para nos conscientizar da doença da nossa alma, porque algo deu errado nos valores, nas prioridades da família humana. Alguma coisa aconteceu de errado na maneira como nós compartilhamos as riquezas e frutos da terra. Alguma coisa deu errada na maneira como cuidamos dos pobres. Algo deu errado na maneira como educamos os nossos jovens. Algo deu errado na maneira que usamos a tecnologia. Não estou sendo pessimista aqui. Eu acho que eu estou sendo realista. Acho que temos que reconhecer os perigos e as crises, mas também devemos nos dar conta de que há um chamado para a ação em todos nós. Tem que haver uma ação contemplativa, ou então nós vamos continuar nos fragmentando, nos polarizando e continuar aumentando as divisões dentro da família humana. Essa é a nossa oportunidade agora. Eu espero que hoje eu possa ajudar vocês a pensar que maneira, como você, como pessoa contemplativa, e provavelmente como um cristão contemplativo, ou uma cristã contemplativa, como você pode testemunhar e mostrar a maneira para passar por essa crise que leve à cura. Então, entender o que quer dizer a saúde. A saúde é uma condição de harmonia na qual nós aceitamos o que quer que tenhamos que aceitar. Na ciência médica ou na medicina científica hoje em dia, como ela é praticada, não há nenhum reconhecimento do valor da morte ou do sofrimento. Então, quando um tratamento médico chega num ponto em que eles não conseguem estender a vida ou salvar a pessoa, a ciência médica diz que é um fracasso, vamos fazer outra coisa. Isso é uma má compreensão, uma compreensão terrivelmente errada da medicina. A medicina deve ser aplicada de uma maneira que nos permita morrer quando chegar o nosso tempo de morrer. E morrer curados. Todos nós deveríamos morrer saudáveis de espírito, na alma, com um sentido de conexão e de significado. E para nos preparar para isso, é claro que nós precisamos do treinamento, educação das nossas médicas, dos nossos enfermeiros, de toda a equipe médica. Nós precisamos de grande cuidado na maneira como a profissão médica é administrada. Mas, mais do que tudo, eu acredito que precisamos desenvolver uma experiência contemplativa ou nos abrir coletivamente a essa experiência contemplativa, essa mente contemplativa que chamamos de mente de Cristo, e que ela possa surgir, possa emergir, e nessa mente nós, então, experimentaremos que podemos sentir
ter aquele sentido de unidade, mesmo com aqueles que estão do outro lado da divisão política ou com quem nós estamos brigando. É por isso que eu acho que podemos ver Jesus como um médico divino, não apenas alguém que nos cura e nos livra de uma dor agora, e certamente não apenas uma figura de fantasia que nos faz sentir melhor, porque nós o imaginamos, mas uma presença real, que é universal. Então, essa quarta dimensão do conhecimento de Jesus é vê-lo como aquela parte em que toda a criação volta ao Criador. Claro, esses estágios e essa compreensão de Jesus que nós vemos nos evangelhos e como nós o vemos como uma história, uma figura histórica, são dimensões importantes, mas no final das contas nós vamos ver Jesus como Logos, o Filho de Deus, como a expressão humana desse Deus. A sua presença curadora na mente de muita gente se associa a intervenções miraculosas, curas milagrosas. É claro que elas podem acontecer, mas não acredito que elas sejam o principal foco em que nós devemos estar ligados, ao qual nós devemos estar ligados. Podemos também acreditar em rezar para outros mediadores, os santos, a Virgem Maria, todos os santos. Isso é uma forma muito válida de oração, mas devemos entender por que é que estamos fazendo isso. O que quer dizer? O perigo é nós nos tornarmos consumidores espirituais, experimentar marcas diferentes, novas técnicas ou novas rezas mágicas, mas há uma outra abordagem. E essa outra abordagem é contemplativa e não devocional. Eu acredito na abordagem devocional também, mas fundamentalmente, essencialmente, a nossa abordagem, a nossa aproximação de Cristo como médico divino deve ser contemplativa. Começa quando nós nos damos conta de que nós, eu e você, na nossa vida diária, somos o primeiro ponto de mudança. Se a nossa oração de oferecimento a uma causa particular, a cura de uma doença ou algum outro tipo de cura é válida, nós temos que aceitar que o primeiro ponto de mudança para que essa oração seja aceita somos nós. Nós rezamos, não reze por aquilo que você quer. A gente normalmente fala, não peça aquilo que você quer, porque você pode conseguir. E quando a gente consegue, a gente vê que não era exatamente aquilo que a gente esperava. A realização do nosso desejo não é o significado último da oração. Mas o que eu quero dizer também é que quando nós rezamos dessa forma, nos abrimos, se nós formos sinceros, e não apenas mágicos, nós nos abrimos a um poder do Espírito dentro de nós que vai nos modificar. Nós mudamos, nós passamos por essa conversação, essa mudança de mentalidade, essa metanoia. Vejamos como isso pode acontecer de maneiras muito práticas. Isso começa quando nos damos conta de que somos o primeiro ponto de mudança, porque nós começamos através de nós mesmos. O autoconhecimento
O knowledge of God. It's the foundation of that saving knowledge that Clement of Alexandria was talking about. This healing spiritual knowledge, this healing understanding, where we see things in a new perspective, bathed in the light of God. Lawrence, sorry to interrupt. I think we had a problem with Cristiana. Let me just check the translation. Alô, Léo, eu vi que houve um problema, acho que já está resolvido. Okay. Está me escutando? Ok. Okay. You healed the problem. Well done. Você curou o problema, muito bem. Começa quando nós nos damos conta de que somos o primeiro ponto de mudança e começamos conosco mesmos. Isso quer dizer que a meditação vai nos trazer ao autoconhecimento. E falando muito sério agora, não medite a não ser que você queira chegar ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai te modificar, vai mudar você, vai nos mudar e vai nos mudar, nos transformar naquilo que nós somos de verdade. Isso quer dizer que tudo que nós não somos, todas as nossas falsas ideias de nós mesmos, as falsas projeções do nosso ego, as falsas imagens de nós mesmos que nós projetamos numa tela da mente das outras pessoas, tudo isso tem que ir embora e vai acabar indo embora. Isso pode ser muito doloroso e pode levar muito tempo, mas nós seremos mudados e transformados na pessoa que nós somos. E isso significa perder a pessoa que pensamos que somos. E isso dói. Isso é uma morte, é uma experiência de morte, mas é uma morte feliz, é uma morte necessária. E é esse processo que nos permite ter o conhecimento do nosso verdadeiro eu. Isso não pode ser separado do conhecimento de Deus, ou o que isso quer dizer é o conhecimento que Deus tem de nós. Nós não podemos conhecer a Deus a não ser que Deus os conheça antes. O conhecimento de Deus sempre significa o amor de Deus. Conhecimento aqui significa amor. E São João diz, o amor do qual falo não é o nosso amor por Deus. Podemos ser muito arrogantes. Pensamos que nós precisamos amar a Deus. Não podemos amar a Deus, a não ser que nós nos permitamos ser amados por Deus. Então, como diz São João, o amor do qual eu falo não é o nosso amor por Deus, mas o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. É isso que acontece assim que começamos a meditar. Esse novo tipo de conhecimento começa a ser despertado e ele vai se desenvolver. Se você continuar meditando, ele vai continuar a crescer e mudar a sua mente e a sua maneira de se conhecer. A meditação leva a uma transformação pessoal que torna você parte da mudança necessária no mundo. Você tem que ser parte da solução, não parte do problema. E é por isso que nós precisamos tão urgentemente de mais contemplativos, mais pessoas com um despertar contemplativo. Temos que ser parte dessa nova direção para a qual nós queremos levar a humanidade, parte da solução. Assim nós esperamos. Mas isso é um processo e leva tempo. Temos que estar preparados para sustentar esse processo. É por isso que nós o chamamos de jornada. Temos que sustentá-lo, desenvolvê-lo, nutri-lo, e eu espero que estar nesse retiro hoje, você estando nesse retiro hoje, você se sinta nutrido
apoiado e que isso te ajude a ir para o próximo estágio da jornada. Isso também significa que nós precisamos decidir onde colocar a nossa atenção todos os dias. Quais são as suas prioridades? Como você vai trabalhar? Como você vai lidar com os problemas que você tem, sejam eles problemas financeiros, ou no trabalho, ou na família, pessoais? Como vamos priorizar os problemas? Eu não tenho nenhuma resposta mágica para essa questão, porque cada um de nós tem que descobrir como nós permanecemos contemplativos, centrados no nosso coração e centrados no outro, centrados na necessidade do outro durante o dia, ao termos que lidar com todos os tipos de problemas, especialmente os problemas sérios. Mas isso não é novo, porque os primeiros mestres da espiritualidade cristã falavam de guardar o coração. Lembrem-se, o coração é esse ponto de unidade dentro da pessoa humana, é o lugar de convergência da mente, dos sentidos, das nossas diferentes maneiras de conhecer, de compreender, se convertem num único ponto, o eu espiritual. Então, para guardar o coração, quer dizer que você deixa abertas as portas entre o coração que tem esse conhecimento salvador e o resto do nosso eu, da nossa pessoa, as nossas atividades, a nossa vida. E todas as atividades que a nossa vida quer expressar. Então, guardar o coração quer dizer não deixar que o coração fique perturbado. Quando você nota que está irritável, com raiva, ciumento, luxurioso, seja qual for a falha, nós podemos ver a rapidez com que a mente muda. Você pode estar de bom humor, tudo indo bem, você está feliz, tudo está sob controle, e de repente você recebe um e-mail ou alguém te liga e, de repente, tudo entra em colapso. Parece que vem umas nuvens negras de tempestade que começam a te oprimir. Você pode ficar... Nós somos pessoas muito vulneráveis emocionalmente. A meditação, então, nos ajuda a permanecer conscientes quando essas mudanças de humor, que podem ser muito dolorosas, quando elas acontecerem, que nós possamos reconhecê-las. Talvez nós tenhamos simplesmente que aceitá-las, mas que nós consigamos reconhecê-las e aceitá-las e não deixar que o nosso coração se feche, porque é exatamente nesses momentos em que estamos mais perturbados que o coração tem que estar aberto. Isso pode ser muito doloroso e também pode parecer sem sentido. E qual é o sentido de todo o sofrimento que você está tendo, da raiva que você sente? Você se sente tão sobrecarregado que parece que você não pode fazer nada. Mas sempre há alguma coisa a fazer. Você pode não imediatamente resolver o problema, mas você pode manter o seu coração com esperança, com amor e o seu espírito na unidade. Essa é quase que uma decisão que a gente toma. Eu vou viver assim. Eu vou tentar viver uma vida contemplativa, consciente, não uma autoconsciência artificial, mas eu terei consciência daquilo que passa pela minha mente e
que ameaça o meu coração. Então, devemos vigiar os pensamentos negativos, enfrentá-los imediatamente e esperar até que eles possam ser revirados. E na tradição budista, eles falam de transformar o veneno no medicamento. É isso também o que o médico divino faz. Ele abre esse estado negativo da mente ao espírito, e aí esse negativo se transforma em algo positivo e até curador. Há outras maneiras práticas, eu acredito, que nós podemos cuidar da nossa saúde humana completa, não só física, mas da nossa saúde mental, espiritual, o nosso equilíbrio emocional. E uma dessas maneiras nessa crise prestar atenção em quanto tempo a gente usa ouvindo notícias ou assistindo às notícias. É claro que a gente precisa se atualizar, mas da maneira como as notícias são apresentadas, podem ser muito negativas, perturbadoras. Talvez a gente precise ser perturbado, mas a gente tem que medir o tempo que a gente se expõe a isso, porque pode se tornar uma dependência, uma adicção. Eu tenho na verdade, uma pessoa, um amigo brasileiro em Londres, ele disse que teve o vírus no início da pandemia, em março, e ele quando veio o lockdown, ele ficou sozinho em casa por muito tempo, e depois ele começou a ficar muito perturbado, triste, chateado, e ele assistia as notícias o tempo todo. E aí ele começou a sentir os sintomas dos quais ele ouvia falar. O coração dele batia muito acelerado, e ele ligou para a emergência e veio uma ambulância. E ele desceu a escada, e a ambulância, a pessoa, a enfermeira da ambulância disse assim: espera aí, a gente vai testar você antes. Fizeram a medida da verificação da pressão sanguínea, todas as áreas em que ele sentia os sintomas, e disseram para ele: você está ótimo, você não tem o vírus. E ele disse: mas eu sinto tudo isso. E a enfermeira disse para ele: quanto tempo você está gastando vendo as notícias? Ele falou: bom, muito tempo. Aí ela falou: reduza esse tempo. Ele estava escutando as notícias de manhã, de tarde e de noite. Então, o que ele tinha feito, e muitos de nós fazemos a mesma coisa, é que a gente vai entrando nesse estado de ansiedade, de desequilíbrio dentro de nós, e isso pode produzir alguns sintomas físicos. Esse é um outro exemplo de ter consciência daquilo que é saudável para nós. Qual é o equilíbrio certo? A saúde sempre tem a ver com estar em equilíbrio. Eu acho que também é importante para nós seguir uma rotina saudável. Uma das primeiras coisas que nós recomendamos no nosso novo website de uma resposta contemplativa à crise, quando começou a Covid, nós começamos a aconselhar as pessoas a fazer uma agenda para elas, assim como nós fizemos aqui com o retiro. Ou seja, realisticamente, olhe para o seu dia, decida o que você vai fazer e coloca aqueles momentos de meditação de manhã e à noite, todos os dias. Talvez você descubra que consegue fazer isso por 2 ou 3 dias e depois tudo começa a dar errado. Então, recomece. O valor de uma rotina, de uma agenda, de um horário é imensurável.
precisamos desses rituais de ter uma meditação de manhã, à noite, controlar os nossos maus hábitos. Vocês sabem quais são os maus hábitos de vocês, eu sei quais são os meus, e talvez você possa também dizer, eu posso trabalhar durante esse período para reduzir esses problemas. E, claro, reconhecer a importância do corpo, que é um sacramento do nosso espírito. O nosso corpo é sagrado. Não é simplesmente jogado fora no final da vida, ele é transformado num corpo ressuscitado, então devemos tratar o corpo com respeito profundo, fazer exercícios físicos, yoga, esportes ou caminhadas, para que a mente e o corpo permaneçam em harmonia. Acho que a comida também é uma parte essencial da saúde. Reduza a sua comida se você não está fazendo tanta atividade. Tome conta de quanto álcool você consome. Talvez jejue um pouco, pule uma refeição e durma. Muito importante para os meditantes dormir, porque se você não dorme direito à noite, você vai dormir durante a meditação. Então, evite estimular sua mente com vídeos muito tarde da noite, para que você possa dormir mais em paz. Desculpem, o telefone tocou. Todas essas são maneiras, é claro, maneiras óbvias. Eu não estou falando nada de muito especial aqui. Mas vale a pena mencionar essas coisas, porque elas contribuem com uma abordagem contemplativa da vida e elas nos permitem usar uma oportunidade como essa crise da Covid, que o mundo inteiro está enfrentando, para encontrar graça em algumas descobertas, insights, sabedoria que não poderíamos encontrar de outra maneira e que nós poderemos usar quando tudo isso acabar. E, no final das contas, eu acho, depois de ter dito tudo isso, eu gostaria de dizer que os períodos de meditação de manhã e à noite, eles são realmente o fundamento da nossa abordagem contemplativa, do nosso caminho contemplativo, através desse tempo difícil que estamos enfrentando.